Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve e realista. E para quem está chegando agora, talvez o realismo venha com aquelas tamancadas, com aquele óbvio que precisa ser dito, mas talvez dito de uma maneira para te fazer acordar para a vida, que você só encontra por aqui. O meu nome é Andréia Chociai. No meu Instagram e no meu TikTok, @Andréia Chociai, vocês podem consumir um outro tipo de conteúdo, tudo a ver aqui que tem com o podcast, mas com vídeos que eu tenho certeza que vocês vão gostar, então aproveita e já me segue por lá. Hoje é daqueles dias, não vou dizer que é assim uma tamancada, porque a gente vai tratar de realidade, mas não é aquele, como que eu posso dizer? Aquele assunto que é muito gostoso de escutar, a não ser quando tá sobrando, mas não é o caso da maioria aqui que nos escuta, né, da nossa realidade. Então hoje a gente vai falar, sim, uma plena segunda-feira, dia 22 de julho, falaremos sobre money, din-din, cascalho, que talvez esteja faltando aí para alguns de vocês, talvez esteja com uma relação um pouco conturbada, certo? E gosto muito de falar sobre isso porque, como que eu posso dizer? Minha relação com dinheiro um tanto quanto difícil, desafiadora, mas que com a maturidade e com as oportunidades que eu acho que eu dei na minha própria vida, de aprender, de encarar o bichão de frente, mudaram muito essa relação. Não vou dizer para vocês que é assim a relação maravilhosa, que, nossa, eu sou super de boa com isso, porque não sou. Carrego ainda algumas crenças em relação a ele, mas perto do que já foi, melhorou muito. Eu já fiz aqui um outro episódio, que é um episódio interessantíssimo, que eu recomendo muito vocês assistirem e ouvirem, nem era da época de vídeo. Se eu não me engano, é o episódio 47, mas eu posso estar errada. Mas era, como é que é? Abra as torneiras e feche os ralos. E é um episódio incrível sobre dinheiro, sugiro muito vocês escutarem ele. Mas ele marca uma decisão que eu tomei e que é legal eu trazer aqui de volta, porque foi uma decisão que eu tomei no início do ano. E é legal eu trazer aqui um feedback de como foi essa pós algumas decisões que eu tomei ali, e foi um espaço onde eu falei bastante de dinheiro. Não é um assunto legal, mas eu acho que é um assunto muito necessário. Porque, vamos ser bem honestos, nós temos um sistema de educação onde prioriza-se estudar, por exemplo, Bhaskara incessantemente, mas a gente vê muito pouco sobre educação financeira, muito menos ainda sobre empreendedorismo, sobre noções básicas da vida, como, por exemplo, uma declaração do imposto de renda, a não ser quando a gente vai ali para os cursos técnicos, mas na nossa formação básica, eu acredito e sou uma fiel defensora do quanto falta uma educação financeira básica e o quanto isso coloca alguns jovens em situações que eles não precisariam passar. E que, como no meu caso, eu precisei passar para aprender e para nunca mais querer passar. Dando um contexto muito básico, eu sei que você que já me acompanha, talvez às vezes vai olhar algumas histórias e falar assim, mas eu já ouvi ela falando isso num episódio, eu já ouvi ela falando isso em outro episódio, mas é assim, queridos. Aqui é o Descobrir, não o Descobrimos, então obviamente que eu vou sempre frisar em trazer as histórias pertinentes que aconteceram comigo. E o que acontece? Para quem me acompanha mais assiduamente, vai assim, estão ali todos os episódios, já ouviu, às vezes até, já ouvi de novo. Mas tem pessoas que chegam às vezes por um único episódio, e pode ser esse o caso. Então, se você já ouviu, se quiser até dar uma aceleradinha, mas eu prometo que não vou me delongar, é só para dar um contexto da minha condição financeira,
para você entender que talvez também seja a sua e do porquê eu tomei algumas atitudes que eu tomei. Mas basicamente eu cresci numa família que, num primeiro momento, até que os meus pais moravam junto e até onde eu me lembro, que eu tinha apenas 5 anos quando os meus pais se separaram, era muito ok. Meu pai é engenheiro civil, a minha mãe era do lar e a gente vivia uma vida confortável. Eu me lembro de ganhar bastante brinquedo, de ter assim uma infância muito confortável. E depois que os meus pais se separaram, a coisa mudou completamente de figura. Novamente eu friso, não foi um período onde eu passei fome, mas eu passei muita vontade. A gente nunca pôde, por exemplo, fazer um balé, fazer um inglês. Então era basicamente assim, o estudo, que sempre foi em escola pública, somente depois no ensino médio que eu ganhei a bolsa para fazer no particular. Mas assim, a gente não tinha excessos. Eu só me lembro de ganhar os brinquedos quando eu lembro do meu pai vir me visitar, então ele trazia alguns brinquedos e tal, mas a nossa realidade mudou muito. E minha mãe daí passou a trabalhar também, ela é técnica de enfermagem, e a gente então passou períodos contidos, vamos dizer bem assim, até que no ano de 2004 para 2005, eu já estava na faculdade e meu pai, de onde vinha a maior parte da grana, que era a pensão que ele pagava pra gente, quebrou. Uma pessoa lá dentro roubou ele, enfim, e ele faliu. A construtora que ele tinha, então a gente ficou só com o dinheiro da minha mãe, que era muito pouco, que ela ganhava, muito, muito pouco mesmo. Então aí foi um momento onde eu passei muito aperto. Então eu tive o período ali do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, onde eu ganhei a bolsa para esse colégio particular. Ali foi onde eu entendi o abismo social, ali foi onde eu entendi grana, o que era uma Disney, o que era uma viagem de final de ano. Eu me lembro que o pessoal sempre ia para a pousada do Rio Quente, em Minas, e lógico, eu não ia. Então foi ali onde eu fui vendo que existiam coisas, que existiam estojos e mochilas e roupas e All-Star, e eu não podia ter. Então ali eu já comecei a sentir ali o baque. E aí na faculdade com essa quebra do meu pai, e aí foi quando eu, em 2006, eu tive que trancar minha faculdade, porque ou eu ia pra faculdade ou comia. E foi um período da minha faculdade muito ruim, que aí foi onde eu realmente passei fome, eu não tinha dinheiro para tirar xerox, então eu fazia os trabalhos dos meus amigos, em pagamento eles compravam o xerox para mim. Por mais que fosse uma faculdade pública, mas todo mundo sabe que gasta-se muito em xerox e livros e tudo mais. Então os meus amigos pagavam para mim, eu fazia o trabalho para eles e a gente foi nessa troca, enfim, até eu me formar. E quando eu me formei, assim, do dia pra noite, eu comecei a ganhar muito bem. Eu já saí ganhando piso salarial de engenharia, mas aí vieram outros problemas. Porque daí eu desenvolvi um consumismo desenfreado. Eu me lembro de pegar o meu primeiro salário, que na época eram 6 salários mínimos, davam uns R$3.600. Eu me lembro de pegar e gastar todo esse salário em roupa e sapato. Aí, assim foi com o segundo, e aí eu fui vendo a minha capacidade de trabalhar, de ganhar dinheiro, e aí eu fui pegando mais o emprego, e conforme eu ia ganhando mais, eu me lembro que na época, assim, eu ganhava uns 12, 13 salários mínimos, contando todas as minhas entradas, e eu devia dinheiro pro banco. Eu estourei meu cartão de crédito, eu sujei meu nome, eu me lembro que eu gastei R$10.000 de lis do cheque especial, fiquei devendo pro banco, estourei o cartão de crédito da minha irmã, e vivia nessa toada, assim, pega um dinheiro emprestado aqui para cobrir uma fatura aqui, sempre devendo, enfim, ganhava muito e gastava muito, e parecia que eu nunca tinha dinheiro. Assim, parecia que tinha um grande ralo na minha vida que eu nunca tinha dinheiro. E assim se seguiu, e eu tentava organizar, mas eu não conseguia organizar, e aquele medo de olhar a fatura, e aí eu falava que eu não ia gastar, quando eu via eu já estava gastando, melhorei um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí depois com o Maicon a gente, assim, foi um momento onde eu passei transição de carreira, então os meus ganhos diminuíram,
eu ainda gastava, a gente não tinha muito controle, enfim. Mas foi só no ano passado, quando nós dois sentamos, encaramos esse bichão, que a nossa vida financeira realmente mudou. E depois teve ainda uma tomada de decisão que aconteceu nesse ano, que eu falo naquele episódio, no 47, que eu vou falar pra vocês aqui também, que mudaram muito, muito a nossa situação financeira, mas teve uma série de outras tomadas de decisão ali que foram mudando a nossa relação com o dinheiro. Porque a raiz de tudo isso se baseia em duas coisas. Então, você que está me escutando, que tem algum problema com dinheiro, obviamente, pessoas que ganham pouco deveriam ganhar mais, mas é o que eu sempre fico abismada. Eu tinha amigas que ganhavam R$1.500, eu me lembro que elas ganhavam R$1.500 e juntavam dinheiro. Não morando com os pais, morando sozinhas. Eu não sei que milagre elas faziam, mas enfim, eu admirava isso. Pessoas que sempre tiveram essa cabeça. O fato é que eu não tive educação financeira e tinha uma péssima relação com dinheiro. Então eu tinha o somatório do combo para você ser um fudido financeiro. Falta de educação e relação ruim. A educação financeira, não vou entrar aqui nessa seara, né? São assuntos muito, muito densos e profundos e tal. Mas é algo que eu tive que começar. Para melhorar a minha relação com o dinheiro, eu tive que começar a me educar financeiramente. Então, quando eu me vi imersa devia dinheiro, assim, cartão de crédito, Lisa estourado, não tinha nome. Aí eu me lembro que para pagar minhas contas eu pegava emprestada com a minha irmã, e aí quando eu recebia eu pagava a minha irmã, mas daí no meio do mês eu tinha que pedir para ela de novo. Então, nessa bagunça toda de dinheiro, teve uma hora que eu enchi o saco e falei, cara, não dá mais. Não tem mais como eu continuar essa vida, não é uma vida... Porque vamos falar a verdade, vamos falar o português claro. Quando a gente tá com um problema financeiro, a nossa vida vira uma merda, em todos os aspectos. O cara perde o tesão, a mulher perde a autoestima, a gente fica depressivo, não quer fazer nada, nos sentimos péssimas pessoas, péssimos adultos, mexe muito com a gente quando a gente tem um problema financeiro. Seja porque tá gastando demais, seja porque não consegue guardar nada, seja porque tá ganhando de menos, seja porque não tá conseguindo encarar as próprias dívidas, enfim. Quando eu tenho um problema com o meu dinheiro, ele afeta diretamente a minha vida, minha autoestima e as minhas relações. Então chega uma hora que você precisa olhar e falar assim, cara, tá muito tempo dando errado. Eu preciso fazer isso aqui dar certo. Ah, beleza, tem uma coisa óbvia. Eu fecho o meu ralo, ou seja, eu paro de gastar e aumento as entradas. Mas não é tão simples assim quando eu tenho um problema com dinheiro. Porque se eu tenho um problema com dinheiro, quanto mais eu abrir a torneira, pode ser que eu abra mais os meus ralos. E vou continuar tendo problemas em outra escala. Então, é o que eu falo. Se você ganha 1.500, você vai gastar como 1.500. Se você ganha 10 mil, você vai gastar como 10 mil se você tem uma relação ruim com dinheiro. Então, se você tá aqui me escutando, se você está até aqui, até o momento, até eu postei no meu Instagram que seria sobre dinheiro, muita gente falou, meu Deus, preciso. Sugiro também escutar o episódio 47, que é onde eu vou falar mais especificamente sobre o quanto a gente precisa fechar os nossos ralos e ganhar mais, abrir as torneiras. Mas eu trouxe aqui alguns passos para a gente melhorar a relação com o dinheiro. Porque veja só, por que eu contei a minha história antes? Da infância, adolescência e tudo mais. Para mostrar para vocês que a minha relação com o dinheiro, ela sempre foi caótica. Então, de repente, eu tinha tudo. Meus pais se separam, a gente vai pro nada. Não para absoluto nada, mas para muita escassez, para muito aperto. Então, a gente já sente aquele baque, já é difícil, como criança ali querer algumas coisas e não ter e tudo mais. Mas enquanto eu tô ali na minha realidade, brincando com os coleguinhas da rua, dentro de um colégio estadual, eu tô ali, tá assim, tá meio que todo mundo na realidade.
Quando eu vou para uma outra realidade, então quando eu vou para dentro de uma escola particular, eu vejo que, opa, existe um mundo e esse mundo aqui me parece muito legal. Porque aqui as pessoas são felizes. Aqui as pessoas têm o que elas querem. Eu me lembro que tinha uma loja e essa loja vendia várias coisinhas assim. Pulseira, brinco, enfeite, sabe, tipo um bazarzinho. E eu me lembro que as minhas amigas chegavam, entravam e elas tinham continha. Coisa de cidade pequena, tinha continha. Então elas viam uma pulseira, elas queriam, ia lá e comprava. Pra mim aquilo, gente, pra mim aquilo era assim, tipo, muito surreal. Era um negócio que, nossa, nunca na minha vida. Então eu pensava, pô, que vida legal. A pessoa olhar, ela querer e ter. Ela desejar e poder comprar. Nossa, viaja, a pessoa curte a vida. Então eu cresci com aquelas pessoas são felizes e eu não sou tão feliz. Quando eu vou para a faculdade, por mais também que ela seja estadual, vocês sabem que na faculdade estadual passa muita gente que tem muita grana. Porque é difícil de entrar e geralmente são pessoas que tiveram um ensino que não foi público. E aí, de novo, eu vejo aquelas pessoas, eu me lembro que na minha sala tinha ali um grupo de meninos que todos eles ganharam um carro zero. Todos eles ganharam um carro zero. Não era um carro popular, era um carro zero, assim, era um Golf, era carros bons. E assim, no próprio, assim, queria qualquer coisa na cantina, comprava. Ah, tem que tirar 1000 xerox, ia lá e tirava. Então, não, eu vi assim, pô, essas pessoas não têm dificuldade, não passa vontade. Então, de novo, eu sinto que eu tô perdendo. Eu sinto que eu tô pra trás. Tipo, porra, eu não valho nada, né? Porque essas pessoas que são felizes, essas pessoas que têm tudo e eu não tenho patavina nenhuma. E aí, quando o dinheiro realmente chega na minha mão, eu falo. Sabe aquela coisa da fome atrasada? O Michael tem fome atrasada. O Michael também passou muita vontade na infância dele, então tem algumas coisas que ele não passa vontade. Assim, requeijão ele come com colher. Se ele pega o pão, ele não passa o requeijão no pão. Ele vai, joga uma colherada, morde. Aí onde ele vai morder, ele cata outra colherada. E ai de mim, o dia que eu fui falar pra ele, eu passei muita vontade na minha vida e não vou passar agora. Obviamente, uma pessoa que não tem uma boa relação com o dinheiro. Então, de certa forma, a realidade de onde a gente vem, como a gente lidou com o dinheiro, assim, ao longo da vida, vai dizer muito sobre como é na nossa fase adulta. Porque na fase adulta, eu quis entrar com essa fome atrasada. Então, tudo que eu não tive, agora onde os meus olhos baterem, ali o meu dinheiro alcança. E eu vou ter. Ah, mas você vai usar? Foda-se, eu quero, eu vou comprar, eu posso. E aí vem aquela síndrome dos pequenos poderes, do eu tenho dinheiro, eu posso, eu consigo, eu quero ter, independente se eu precise ou não. Então, é uma relação ruim. Uma das primeiras coisas que eu precisei fazer para ir melhorando essa relação, primeiro de tudo, foi parar de ter medo. Porque o que acontecia? Eu não tinha medo para gastar, mas eu tinha medo de olhar minha fatura. Então, como eu não olhava a minha fatura, eu tava sempre com aquela conta de cabeça. Ah, deve estar em mais ou menos tanto, eu posso gastar tanto, e aí você vai esquecendo as parcelas que você vai fazendo, e aí, todo mês, um susto com elas. E aí eu não encarava, e aí a solução às vezes mais rápida era o empréstimo, eu pegava o empréstimo só pensando na parcela, não entendia nada de juros, não entendia o quanto eu estava pagando por aquilo no final de tantos anos, como diria Gustavo Lima, não importa quanto é, mas né, quanto que dá a parcela. É uma péssima educação financeira, obviamente. Então a primeira coisa que eu fiz foi encarar. O que é muito difícil, porque você fala assim, não, beleza, eu sei quanto que eu devo. Não, mas encarar na totalidade. Eu me lembro um dia de sentar, eu e o Michael, e a gente abriu todas as nossas faturas, assim. Então, a gente abriu fatura, eu lembro que a gente pegou um papelzão e foi anotando, tem isso, nosso custo fixo, é isso, isso. E eu lembro que a gente ficou a noite inteira, assim, batendo cabeça. A gente pegou as faturas, tipo, no mês tal, no próximo, quanto que iam dar as faturas e tudo mais. E começamos a planilhar. Porque uma coisa é fato. Você não controla as coisas na cabeça. E aí, quando você gasta demais, quando você tem uma relação ruim, você não quer encarar o fato de que você tem uma relação ruim. E aí, tem muitas pessoas que evitam abrir fatura, abrir a conta.
E a coisa vai se amontoando e vai virando uma bola de neve, enfim. Então, foi preciso, acho que num primeiro ponto, admitir que a gente tinha um problema com dinheiro. Que não era só porque, assim, eu me lembro que a gente seguiu uma pessoa que ela vivia falando assim: eu não me importo com quanto que eu gasto, eu me importo em fazer mais, eu me importo em fazer mais, eu me importo em fazer mais. Não, importa. Importa. Importa porque é muito descolar da realidade você pensar que, não, foda-se, eu só me preocupo em ganhar mais. Só que você percebe que você vai ficando cada vez mais, você fica escravo dos seus gastos. Porque daí se você gastar mais, você tem que trabalhar mais e você tem que fazer entrar mais e você tem mais responsabilidades. E cada vez mais, eu e o Michael, a gente tem se dado conta do quanto a gente quer menos. Do quanto eu quero menos responsabilidade, eu quero mais horário livre, eu quero mais tempo livre e para isso eu quero menos obrigações. E tá tudo bem se você quer mais, mas na nossa realidade hoje a gente quer ter mais tempo. E para isso, o nosso custo de vida precisa diminuir. Então a gente realmente encarou, não é fácil, então esse primeiro passo é difícil. E eu sei que vocês vão relutar muito, fazer, não, eu já faço isso, eu tenho já meio de cabeça. Não, você ter na cabeça e você ter na planilha são coisas completamente diferentes. Porque daí entra o passo 2, que foi a decisão que a gente tomou agora. Gente, esse episódio, ele deve ter sido em fevereiro, março, acho que foi março, que eu estava no momento do meu devocional. E eu me lembro claramente de sentir Deus falando comigo assim: você precisa ser mais diligente com os seus gastos. E Deus tem me abençoado desde que lá em 2022 eu fiz uma oração para Ele e disse: Deus, que seja feita a tua vontade. Deus tem me abençoado muito. Não tô milionária, não tô rica, mas Deus tem feito abundar. Porém, estava faltando. Mas estava faltando porque eu e o Maicon, com essa nossa péssima relação, a gente abriu a porteira em um ponto pra gente, que era a alimentação. Então, como eu já passei fome, o Maicon já passou vontade, nós dois carregávamos essa coisa do fome eu não vou passar, vontade de comida eu não vou passar. E não é bem assim que a banda toca, porque a gente não é criança mimada. E tem algumas vontades que a gente vai ter que passar, tá? Então, o segundo passo é você administrar e encontrar as moscas brancas no meio daqueles gastos todos. O que são as moscas brancas? São aqueles vários gastozinhos pequenininhos, insidiosos, que você nem percebe. É uma mosca branca, você não vê, tá ali no você não vê. E que no final das contas tem um montante muito grande. E quando essa palavra veio para mim, seja mais diligente com as suas contas, eu falei, Maicon, não é normal, porque assim, a gente não sai, a gente não viaja muito, a gente não tem nenhuma extravagância. Como é que a nossa fatura de cartão, ela dá tão alta? E aí nós encontramos a nossa maior mosca branca, que era o iFood. Com essa relação de, eu não posso passar vontade, eu não vou passar vontade, nós descobrimos que estava levando e abocanhando uma porcentagem muito gigantesca do nosso gasto familiar. Outra coisa que estava pegando, gasolina, porque daí tudo é assim, a gente tem o carro e tem a Bis, que o Maicon trabalha. E chegou no momento, assim, de, eu mereço, do Maicon começar, vou trabalhar de carro. E aqui em Maringá, para quem conhece, é um trânsito muito tranquilo, muito ok. Não tem por que você ficar indo de carro. A não ser, óbvio, quando tá chovendo, quando tá frio, ele vai trabalhar de carro, mas sabe aquela coisa do vou me permitir? Eu vou me permitir. Eu vou me permitir. Eu quero ir no ar-condicionado, eu quero ir de boa. André, mas você não melhorou na vida e tal. Aí é que tá. Eu quero melhorar na vida, mas eu não quero aumentar meu custo de vida por isso. Porque eu vou ficar refém, e é isso que eu não quero. Ser refém dos meus ganhos.
Porque quanto mais eu gasto, mais refém eu fico daquele salário. E se eu fico refém daquele salário, eu fico refém daquele emprego merda que eu não estou gostando, como eu já fui um dia. Então, o segundo passo, da hora que você para encarar, é encarar suas moscas brancas, é encarar aqueles gastos de Uber, de iFood, do mercadinho, da padariazinha, daquele lanchinho da tarde, daquele cara que passa toda terça e quinta vendendo um salgado no trabalho, e você vai, é só 20, é só 15, é só 30, é só 20, é só 15, é só 10. Então, esses pequenos gastos, no final, eles dão um grande montante, mas mais do que isso, eles, de certa forma, olham meio que pro dinheiro com desdém, tipo, isso não é nada, mas custa. No final do mês, de tudo, custa. Um outro passo que a gente tomou em seguida e que me ajudou muito foi que, com a minha péssima relação com o dinheiro, eu ajuntei muitas coisas. Mas muitas coisas mesmo. Eu já falei em outros episódios, eu comprei um skate florido porque ele era florido e bonito, sem nem saber andar de skate, nem querer andar de skate. Eu me lembro que na época eu paguei R$700 no skate que eu nunca usei. Eu me lembro que eu comprei uma GoPro, na época que lançaram a GoPro, acho que foi 2000 e lá vai cacetada, pra nada. Então uma das coisas que a gente fez foi, eu juntei tudo que eu tinha, vendi o máximo de coisas que eu podia e desentulhei a minha casa. Porque tem uma coisa assim de você olhar aquelas coisas e aquele volume e eu não sei, é como se... É meio bizarro, porque é um negócio que parece que prendia uma energia, sabe? Um negócio, é muito estranho. Mas hoje, quando eu abro o meu guarda-roupa e eu vejo lá 3, 4 peças de roupa, tipo assim, 2, 3 camisetas, 2 calças jeans, e realmente eu e o Maicon, a gente acabou tendo um guarda-roupa muito minimalista. Se vocês olharem os episódios, gente, vocês vão ver essa camisa verde sempre impera, minhas camisetas são sempre as mesmas, porque... Realmente a gente fez um guarda-roupa muito mínimo. Tanto que a gente fez mudança esses tempos atrás e foi muito tranquilo, porque a gente tinha muito pouca coisa. Tipo, livros. Gente, eu tinha quase um guarda-roupa de livros. E eu doei, deixei só os que eu tenho um apreço muito emocional, que cabe aqui, ó, nessa prateleira que tá aqui atrás de mim, sobrando espaço. E optei pelo Kindle. Então, a gente começou a fazer algumas trocas, vender o que estava parado em casa, o que estava entulhado, desde assim, gente, de cooler, que a gente não usava mais, chuteira do Maicon, que não usava mais, enfim, a gente foi se desfazendo. E eu acho que com isso a gente foi se desprendendo emocionalmente das coisas, entendendo que eu possuo as coisas e não elas me possuem. Então, a gente parou de dar tanta importância para isso, e colocar na nossa cabeça que a gente só gastaria com o relevante. Um quarto ponto que certamente, assim, foi um diferencial na minha vida, na vida do Maicon, foi nos ocupar. Porque sim, a gente fez muitas compras no tédio. Entra no Instagram, entra no Facebook, entra no TikTok, entra no Instagram, no Facebook, no TikTok, cansei, entro na Amazon, entro na Shopee. Aí veio a época da Shein, que agora tem o imposto da blusinha, graças a Deus, que agora, nossa, cortou meus gastos pela metade. Mas tudo era um motivo para gastar. Então a gente começou a ocupar muito a nossa cabeça. Com hobbies, com esportes, com momentos que fossem distraídos, assim. E principalmente parar de seguir pessoas, principalmente influenciadores. Esse foi, assim, uma decisão que a gente tomou, silenciei alguns, parei de seguir outros, porque começavam a surgir algumas necessidades, porque o marketing, o mercado é isso, não são os influenciadores, isso é a publicidade de uma forma geral, é gerar desejo, gerar uma necessidade para você comprar aquele produto, como se você não fosse conseguir fazer suas coisas sem aquele produto. Então, obviamente, eu passava muito tempo na rede social acompanhando muita gente vendendo, eu acabava comprando por impulso. Então, certamente, fazer esta limpa e ocupar a nossa mente com outras coisas, com trabalho, com hobbies, com outras ocupações, me fizeram gastar muito menos. Eu até falei nesse episódio de finanças
que ter começado um esporte, na época foi o CrossFit, foi uma das principais coisas, assim, que... de estar focado em melhorar ali no movimento, de focado ali com o meu corpo. Então foi um momento que eu estava tão focada em me desenvolver naquilo ali, que eu deixei as compras de lado. Foi um momento que a gente fez maior economia em casa, tá? Penúltimo ponto que foi muito importante pra gente estabelecer uma relação melhor com o dinheiro foi poupar. E aí eu sei que muitas pessoas vão falar o que eu sempre falava. Como é que eu vou poupar se não me sobra nada? E aí foi quando a gente estabeleceu, pela primeira vez, eu e o Maicon, gente, eu trabalhei 10 anos na engenharia e eu não guardei R$1. E eu tô falando isso aqui para confortar muita gente que chega na minha consultoria e fala que tá frustrado porque tem mais de 30 e poucos anos e não guardou R$1. Eu, até os meus 35, eu não tinha R$1 guardado. E muitas dívidas. Mas eu não tinha R$1 guardado. E as minhas principais objeções eram, eu não tenho para guardar, e o que adianta guardar 10, 20, 50 reais? Essas eram as minhas principais objeções. E eu descobri que o poupar, ele tá no ato. Ele tá no hábito. Então, quando eu poupo, independente do valor, e quando eu estabeleço que este é um custo dentro da minha casa, ele se torna um hábito. E aí eu vou falar algo que me falavam, eu não acreditava, mas hoje, passando, eu sei o que é. Quando eu e o Michael, a gente colocou como, assim, beleza, as nossas contas estão empatando, tá? Qualquer R$1 que sobrar, a gente vai guardar. E eu lembro que a gente começou com um potinho de moedas. E na época que nem existia Pix. Então o Maicon abastecia muito com moto, sobrava moeda. E muito assim, R$2, R$5, R$2, R$5. E a gente começou a colocar nesse potinho. E eu me lembro que numas tantas assim, nós conseguimos guardar uns R$700. E aquilo pra gente, depois de muitos meses, eu falei, cara, se a gente tá conseguindo isso com moeda, imagina se a gente colocar isso como um custo fixo. E aí a gente estabeleceu um custo. Que a gente ia começar com R$100. E aí a gente começou a guardar esses R$100 e era, óbvio, muito pouco. Depois do 200, 300 e tal. Mas a gente estava ali sempre guardando. O fato é que quando você vê um montante guardado, te dá uma vontade de guardar mais. Porque você vê que você conseguiu e aí você fala assim, cara... E se no mês que vem eu conseguir colocar 110? E se no mês que vem eu começar a colocar 120? E vira um trem viciante. Então hoje a minha meta e do Maicon, todo mês, a gente já colocou assim, que todo mês a nossa renda é variável. Então todo mês nós precisamos, no final do mês, ter guardado pelo menos 10% de tudo que entrou naquele mês. E desde que a gente cortou o iFood, desde que a gente começou a planilhar os nossos gastos, desde quando a gente começou a dizer não um pro outro. Então, às vezes eu falava, ai, Nene, vamos pedir um iFoodinho hoje, só hoje. Ele dizia não. E aí, quando ele me pedia, eu dizia não. E aí a gente estabeleceu que iam ser só 2 iFoods na semana. Então, a gente pedia sexta-noite e sábado-à-noite. Então, a gente colocou ali uma gordurinha pra gente queimar, porque já sabia que ia... Para não ser também uma vida de cão só guardando, e porque a gente podia. Mas teve um tempo lá atrás que a gente teve que cortar tudo e viver só na marmitinha e, ok, passamos por isso. Então eu acho que o hábito de poupar, ele como a... Pra mim é como a musculação, porque a musculação ela é um investimento a longo prazo. Você vai colocando músculos, mas você vai sentir o benefício disso, tipo, muito tempo depois. Mas uma vez que você vê o músculo no teu corpo, daí tu quer colocar mais. E a mesma coisa a gente começou a sentir com o dinheiro. Então hoje a gente faz muita força, não é pra gastar em alguma coisa. Porque eu vejo assim, eu vou guardar... A gente fica muito assim, eu vou guardar pra fazer uma viagem. Não, a gente fica todo mês assim, tá chegando tal data e não vai dar 10%. A gente precisa guardar mais, a gente precisa arrochar mais, precisa apertar mais. E acabou virando uma meta mensal nossa, que a gente precisa guardar pelo menos 10%. E a gente tem sido muito fiel nisso.
E às vezes a gente deixa de fazer, tipo assim, eu vejo, putz, eu queria hoje comer tal coisa, mas vai baixar dos 10%, então a gente não pode comprar. E para muitas pessoas eu sei que pode soar como, ai meu Deus, não tá curtindo a vida, ai meu Deus, não tá aproveitando como deveria. E aí eu vou te responder, meu caro, que agora sim eu vivo a vida. Porque quando eu digo esses nãos para prazeres muito temporários, que é um iFoodinho, que é quando eu entrava numa farmácia e fazia louca na farmácia com cremes e tudo mais, que eu não tenho a obrigação de trabalhar mais do que eu desejo trabalhar. Então hoje eu me estabeleci uma quantidade de horas no dia que eu quero trabalhar e eu não preciso sair disso porque as minhas contas estão muito altas e eu preciso cobri-las. Isso é liberdade. Isso, no final das contas, é viver bem. Porque aquele iFood e aquela viagem, assim, ela vai passar. Mas eu acordar e poder trabalhar com o que eu quero e no tempo que eu quero, isso para mim, Andréia, é uma liberdade. E eu levei muito tempo para conquistar ela, para perder por prazeres temporários. E ajuda muito você prestar contas disso. Ajuda muito você ter alguém para te cobrar, ter alguém para falar, você guardou, você não guardou. Então, assim, as pessoas que são casadas, que namoram, ajudem-se mutuamente. Cobrem um do outro. Sabe? Não, eu vejo que as pessoas elas fazem muita força para esconder, mas por que não mostrar, escancarar e pedir ajuda? Porque quando a gente presta conta é outra coisa. Porque antigamente, quando eu tocava meu dinheiro, eu pegava o empréstimo, eu fazia isso, fazia aquele monte de cambalacho. Como eu não prestava conta pra ninguém, eu que me virava, mas eu que ficava ansiosa e eu que ficava mal. E nós que viemos de pobreza, de situações escassas, a gente acaba desenvolvendo um pavor muito grande de voltar para esses lugares que a gente não quer voltar mais. Então, qualquer melhorazinha que a gente tem na vida, a gente não quer voltar para lá. E de certa forma, quando eu consigo poupar um tanto de dinheiro, quando eu consigo perceber que estou fazendo algo pelo meu futuro, que está me dando um pouco de tranquilidade, também acaba reduzindo a minha ansiedade e esses sentimentos que a gente acaba tendo de eu não quero voltar para aquele lugar, eu não quero voltar a passar necessidade, eu não quero voltar a passar fome, eu não quero voltar talvez ter que morar com os meus pais, eu não quero voltar vender o que eu tenho agora, que talvez seja um conforto, por exemplo, um carro, uma moto. Então pensem bem no quantos nãos a prazeres que você quer agora, ou porque você acha que precisa, ou porque você está vendo na internet, que não estão adiando alguns sonhos e a liberdade. Porque o ter dinheiro, o ter um domínio e uma boa relação com o dinheiro é muito sobre liberdade. É muito sobre poder escolher o que você vai fazer com o seu tempo. E por muito tempo eu não pude escolher. Por muito tempo carregando 3 empregos e por muito tempo no começo ganhando, assim, eu lembro na época do estágio eu ganhava mal pra caceta e tendo que fazer aquelas continhas e compro um miojo e compro um miojo aqui, almoça no RU e eu me lembro que isso era uma prisão da qual eu não quero mais voltar. E eu sempre digo pra todo mundo, eu falo, gente, às vezes eu acho que eu poderia estar numa situação assim muito melhor do que o que eu me encontro hoje na questão financeira. Mas não é isso que eu quero. Depois de tanto lutar e bater cabeça, hoje eu quero paz. Hoje eu quero deitar na minha cama em paz. Eu não quero que chegue no domingo, a hora que toco o Fantástico, e ficar extremamente depressiva porque eu preciso estar naquele trabalho, porque eu estou refém daquele dinheiro. É terrível. E eu sei que muitas pessoas podem falar, mas é a minha realidade, mas eu sei que sempre dá para enxugar. Porque eu me lembro que eu fazia milagre com R$500 do estágio, e depois eu lembro que eu ganhando tipo quase 12, 13 salários, eu não conseguia, eu ficava me questionando onde que eu me perdi aqui de mim. E é de uma relação ruim com dinheiro. Então, tentem encarar que talvez exista um problema nessa relação
e que você vai ficar procurando lugares e lugares e mais trabalho e mais trabalho e mais trabalho, mas se essa relação ela não tiver legal, o teu dinheiro vai embora pelo ralo. E quando eu tenho problemas com dinheiro, a minha vida fica difícil. Ela não fica completa, ela fica pesada, ela fica difícil. E eu espero que vocês conquistem a liberdade de poder dizer alguns nãos, a liberdade de poder escolher o lugar onde você vai trabalhar e a liberdade do tempo. Mas para isso vai exigir, talvez agora, algumas decisões que começam talvez quando você ganha muito pouco. Porque é na sabedoria do pouco que a gente vai ter sabedoria para lidar com o muito. Espero que esse episódio te ajude de alguma forma. Um beijo e até a próxima.